E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo então no canal sobre as eleições americanas. Deixa o like, comenta, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, utilize o espaço dos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, certo? O vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre as chances de cada um dos candidatos em vencer as eleições baseado em pesquisas, margem de erro, as taxas prováveis de número de pessoas que vão sair para votar, etc. Tá? Sempre lembrando que pesquisa é um cenário do momento, cenário atual, e retrata, dentro de uma margem de erro, com um índice de confiança, o cenário do momento. Tá? Não é futurologia, mas sim uma análise momentânea. Tá? E as pesquisas indicam, então, que o Donald Trump teria apenas 7% de chances de ser reeleito. Tá? Se a gente for ver aqui, esse aqui seria um número de colégios eleitorais, de delegados que o Biden teria ao final da votação, baseado nos dados que a gente tem hoje, daria em torno de 353, enquanto o Trump teria 185 apenas. Certo? Lembrando que precisa de 270 para vencer. Se a gente for olhar ao longo do ano, ali por março, abril, estava se alternando as chances de vitória. Quem tinha mais chances de vitória? Uma hora era o Trump, outra hora era o Biden. Com a questão do coronavírus e dos protestos raciais, e a inabilidade do Trump de lidar com essas questões, fez com que essa diferença cada vez aumente mais. Na semana passada, as chances de vitória do Biden eram de 89%, agora nessa semana já está dando 92%. Muita gente vai falar, mas em 2016 as pesquisas disseram que a Hillary venceria. É errado, assim, o site, esse modelo preditivo da The Economist apontava que o Trump tinha 1 a cada 3, ou seja, 33% de chance de vencer as eleições. Então, em 1 em cada 3 cenários, o Trump vencia as eleições baseado no modelo que eles estavam... esse mesmo modelo que eles utilizam para processar os dados. Tá? E isso é possível, então é uma coisa que pode acontecer. Se a gente for ver o resultado das eleições, as pesquisas elas acertaram dentro da margem de erro, porém, pela característica do colégio eleitoral, o Trump acabou ganhando em estados chaves, estados decisivos, e foi eleito. Então eram cenários possíveis, então em cada 3 cenários, um deles mostrava que o Trump poderia vencer, tanto no modelo da The Economist, como em outro site especializado, que é o 538, também dava essa probabilidade de chance de vitória do Trump. Tá? Mas nesse caso, para vocês verem como o cenário está muito diferente de 2020 para 2016, não tem como comparar o cenário de hoje com o cenário Trump e Hillary. No cenário do Trump e da Hillary, ao longo do ano, a gente observava muito essa questão aqui, ficava alternando Trump, Hillary, quem tinha mais chances de vencer. A partir do meio de março, o Biden vem aumentando a distância, aumentando muito a distância em relação ao desempenho do Trump. Tá? Tanto que saiu uma pesquisa na semana passada mostrando que 2/3 dos americanos eram a favor do uso de máscara, enquanto que o Trump se recusava a usar máscaras. E a partir disso, vejam só, semana passada Trump aparece pela primeira vez de máscara, desde que iniciou a pandemia do coronavírus. Então, se vocês não acreditam em pesquisas, o Donald Trump acredita. E mesmo nas pesquisas internas realizadas pelo Partido Republicano, essa tendência do maior voto nos candidatos democratas por todo o país vem se confirmando. Então, é uma tendência momentânea e é algo que a gente tem que tomar algum cuidado. E significa muito. Então, o que eles fazem? Eles geram aqui 20 mil caminhos possíveis, considerando as pesquisas, os pollings, considerando a margem de erro, as possibilidades de turnout. Turnout é quantas pessoas vão sair para votar, e algumas questões da política, se melhora a economia, se a campanha tem um melhor alcance, enfim. E esses 20 mil cenários, então, a maioria gera esse resultado de 369 delegados para o Biden,
só que a média vai ficar naqueles 350 e poucos. Tá? E se a gente for calcular a área dessas barras aqui, 91% dessa área, dessa gaussiana, vai dar cenários que o Joe Biden ganha, 92%, desculpe, e apenas 7% dessa área, dessa gaussiana, que é a mesma curva da Covid-19, que sobe e depois desce, são cenários onde o Trump vence. Tá? E eles fazem também um levantamento baseado nas todas essas questões que eu comentei, qual é a chance de vencer em cada um dos estados. Então, o que é interessante a gente ver aqui? Tá? Se a gente for para o mapa eleitoral, vamos ver o que ocorreu em 2016. O Trump venceu em Wyoming, Michigan, Ohio, e agora a probabilidade de vitória do Biden em Michigan, na Pensilvânia, não é Wyoming, é Wisconsin, desculpe, tá? Em Ohio agora está incerto, é um cenário incerto, mas em Michigan e em Wisconsin, Joe Biden very likely to win, então é muito provável que ele vença. O very likely é uma porcentagem de 85 a 99% de chance dele vencer nesses dois estados. Então houve uma grande mudança, tá, nesse sentido. Por exemplo, o estado de New Mexico. Aqui é certo que Joe Biden vai vencer. O que isso significa? Que é mais de 99% de chances do Biden vencer nesse estado, a partir dos dados que eles levantaram. Se a gente olhar nos resultados de 2016, no estado do New Mexico, a diferença foi de apenas 8% entre a Hillary e o Trump. A Hillary ganhou no New Mexico, mas uma distância pequena, de 8%. Não é uma distância tão grande como, por exemplo, foi em Nova York, onde a Hillary ganhou 59% e o Trump 36%. Ou seja, quase 30% de diferença dos votos. Então, se a gente olhar aqui, ó, Nova York é sure, certo, que o Biden vai vencer. E um estado como New Mexico, que costumava entrar na categoria de likely, às vezes very likely, também já entrou na categoria de sure, ou seja, de um estado safe, que é muito provável que o Biden vai ganhar. Mais do que muito provável, é praticamente certo que ele vai vencer em New Mexico, tá? Baseado nos dados de hoje. Outra questão, por exemplo, o estado de Montana. Montana, se a gente for olhar os dados em 2016, o Trump ganhou com aproximadamente 20 pontos percentuais, 38 a 56, então foi em torno de 18 pontos percentuais. Tá? E, normalmente, o estado de Montana, que é bastante conservador, ficaria na coluna de very likely, tá? Por ter uma diferença tão grande na porcentagem de votos. Mas ele está apenas nessa categoria de likely, 65 a 85%. Tá, isso significa que o Biden vai ganhar aqui? Não, pelo contrário. É provável, very likely. Montana costumava entrar na categoria do safe, por ter uma diferença de 20%. Mas ele está aqui no very likely. Ele deslocou uma lacuna. Tá? Então, o Biden provavelmente não vai ganhar aqui, pelo contrário, é dito que o Trump ele tem muita chance de vencer aqui ainda, porém, houve um deslocamento de tendência nesses estados. Isso vem ocorrendo em todo o mapa. Um estado como a Carolina do Norte, onde o Trump venceu em 2016, agora está na coluna do provável, ou seja, uma vitória provável do Biden nesse estado. Mesma coisa na Flórida, entre outros. Certo? Então, a gente tem essa mudança de cenário. Tá? Então, aqui a gente consegue ver quais são os estados que são safes, que provavelmente o Biden vai vencer, e quais os estados que estão garantidos para o Trump. Tá? O que é interessante de ver também é que estados tradicionalmente
republicanos como Mississippi, Louisiana, deixa eu ver aqui, West Virginia ainda está na faixa do safe, mas Indiana, o Missouri, Arkansas, o Arkansas ainda está no safe, mas esses que eu falei, por exemplo, Louisiana e Mississippi, são estados do sul fortemente conservadores. A chance é de que seja muito provável que o Trump ganhe, mas as pesquisas estão mostrando que não é seguro, que não é safe, não é certo que o Trump vai vencer. Tá? Muito provavelmente o Trump vai vencer, essa é a tendência, inclusive, do modelo, porém, a gente percebe, então, um deslocamento de perda de popularidade do Trump por todos os estados. Tá? Então, se a gente for construir o mapa, vou zerar aqui o mapa, construindo a partir disso. Tá? Então, a gente tem aqui um cenário onde o Biden venceria na Califórnia, Oregon, Washington, o Trump ganharia em Idaho, Montana, Wyoming, no Colorado venceria o Biden, a gente pode olhar aqui no forecast, tá? Very likely to win. Em Utah o Trump ganharia, Nevada o Biden. Tá? Vou deixar alguns estados em aberto que estão ali como toss-up, ou seja, como indefinido. New Mexico já está na coluna do safe do Biden. Vou deixar o Texas em aberto também. Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nova York. Todos os pequenos estados da costa leste também votam nos democratas. Vermont também. New Hampshire. O estado do Maine, exceto o Distrito 2 que pode votar no Trump. Nebraska deve votar no Trump também. Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama. Ainda vou manter aqui o Tennessee, Kentucky, West Virginia, Iowa, South Carolina, Georgia. É um estado que pode mudar, mas deve se manter republicano. Arkansas. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, tá? O Trump teria... A gente teria esses 133 votos eleitorais que são competitivos, que começam no Texas. Tá? Por incrível que pareça, o Texas ele votou, acho que 16% de vantagem na eleição do Obama, caiu para 8% com a Hillary. Em 2018, na disputa para o Senado, o candidato democrata Beto O'Rourke ficou a 2 pontos atrás do atual senador eleito Ted Cruz, do Partido Republicano, e se verifica que o Trump está performando ainda pior do que o Ted Cruz, ou seja, o Biden está tendo melhor alcance no Texas do que o senador Beto, e tem chances de vencer o Texas, mas eu ainda acho que os republicanos vão vencer com uma pequena margem no Texas. O Trump deve vencer nesse estado. Outro estado que está em disputa é a Flórida, onde o Biden vem ganhando as pesquisas com uma margem de 10 pontos. Então, a Flórida deve ir para os democratas. Deixa eu só retornar aqui. Outro estado é a Carolina do Norte, tá? Onde é provável que o Biden vença na Carolina do Norte. Mas eu acho que essa diferença pode diminuir ao longo dos próximos meses. E eu acho que vai ficar bem parelha a disputa. Eu acho que é um estado indefinido. Tá? Mas pelo voto negro, que é majoritário por essa questão racial, acho que as maiores chances realmente é do Biden vencer essa disputa. No Arizona,
onde a disputa está em aberto. Mas como os democratas venceram a disputa pelo Senado em 2018 e o senador democrata está performando nas pesquisas com mais de 10% na frente do candidato republicano, eu acredito que o Biden deve vencer no Arizona. Em Ohio, eu acho que o Trump permanece com o controle do estado. Virgínia e Illinois são estados safe, seguros dos democratas. Indiana é seguro para os republicanos. E a Pensilvânia pode ir tanto para o Biden como para o Trump, enquanto que o Havaí é um estado seguro democrata. Então, o meu cenário mais provável seria esse, com 333 votos para o Biden, do colégio eleitoral, e 205 para o Trump, baseado no cenário atual. Eu acredito que a Pensilvânia, nesse momento, tem mais chances de ser vencida pelo Joe Biden, certo? Uma diferença da média ali do modelo do forecasting da The Economist é que provavelmente eles consideram que Ohio vai ser vencido pelo Biden, de acordo com as pesquisas, enfim, mas eu acho que até lá o Trump deve reverter a situação nesse estado e deve vencer aqui também. Então, esse é o vídeo de hoje. Nesse momento, as chances de vitória do Trump, segundo o modelo preditivo da The Economist, dão apenas 7%, então, chances de vitória para o Trump. Vamos seguir acompanhando o desenrolar dessas questões. Valeu, um grande abraço, até a próxima terça.